4 anos é o tempo que a galera vai passar na faculdade, por exemplo. Então, se eu não fazer virar em 4 anos, eu falei, pô, é impossível isso, pô. Como é que eu vou ficar 4 anos imerso dentro de um mercado e não vou virar? Você tá falando no coração hoje. Você prefere ir no clínico geral ou no cardiologista? Aí geralmente a galera fala, prefiro ir no cardiologista. Aí eu vou falar, pô, mas o cardiologista vai te cobrar 3 vezes mais caro. E aí? Mas eu ainda assim prefiro ir no cardiologista, eu tô com dor no coração. E o empresário hoje, o cara que é dono de delivery, o cara que tem uma corretora, o cara que é dono de clínica, ele tá com a dor no coração que é a empresa dele. Ele prefere ir dentro de uma agência que atende todo tipo de mercado, ou ele prefere pagar mais caro, 3 vezes mais, 4 vezes mais, para uma empresa que é especialista no mercado dele e ele vai sentir confiança de que aquela empresa vai entregar e vai resolver a dor que ele tem. Ele vai pagar mais caro. Porque posicionamento ele realmente te define. Porque na internet também para você vender, um dos pontos cruciais é você parecer ser bom. Você também precisa ser bom, mas se você não parecer bom, cara, vai ficar muito difícil realmente de você focar em vendas. Você com 21 anos hoje, você ganha muito mais do que muito médico, você ganha muito mais do que um policial militar. Se contar o salário de um policial militar, você fala, caramba, como é que eu ganho mais do que ele? O teu nível de resultado, responsabilidade, com a idade que você tem hoje, no mercado tradicional, é totalmente diferente. Quantos riscos um policial militar ou um médico tem na profissão deles para ganhar menos do que você? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do P3Cast, o podcast onde a gente geralmente entrevista os maiores cases de sucesso dentro da Mentoria Apollo, onde vocês ouvem histórias de donos de agências que se tornaram empresários, construíram um modelo de negócio enxuto e altamente lucrativo. Prazer, eu me chamo Vinícius Pugliese, eu sou empresário, mentor, pai aí da aluna que tá para nascer e também tenho as minhas próprias agências, uma voltada ali para solução comercial, outra voltada para soluções de geração de leads, tráfego pago, enfim. E hoje eu estou na frente também da Mentoria Apollo e eu trouxe um convidado extremamente especial para que realmente vocês conheçam como é que o Thiago Borges conseguiu ali multiplicar o faturamento dele, como é que em 6 meses ele já bateu 100 mil faturados dentro da própria mentoria, como é que ele implementou o processo comercial e conseguiu tornar a assessoria de marketing dele referência no mercado de delivery e restaurantes. Pô, será que nichar ainda funciona? Mas enfim, quero que vocês recebam com muita energia Thiago Borges, irmão, seja muito bem-vindo. A galera que geralmente vai para a Poly Experience já te conhece, você já palestrou também na última edição, mas para quem não te conhece ainda, olha ali na câmera, se apresenta aí para a galera. Fala turma, muito prazer. Para quem ainda não me conhece, me chamo Thiago, tá? Sou o CEO da TS Company hoje, com assessoria especialista no marketing para deliveries e restaurantes. Hoje a gente é focado dentro desse nicho específico mais gastronômico. Tem muita gente que ainda tem dúvidas sobre nichar, por exemplo, a gente deve falar muito sobre isso por aqui, mas hoje eu tenho tanto um modelo de assessoria, quanto também fundando um modelo mais educacional hoje, junto com a TS Company, voltada para criar soluções para donos de deliveries. Bacana, mas também já trazendo pra galera contexto. A gente vai entrar muito na parte de conteúdo que eu tenho certeza que se você assistir o episódio de hoje, você vai ter muito conteúdo prático para implementar dentro da realidade da sua agência. Mas antes de tudo, já dá aquela moral, curte aqui o conteúdo, se inscreve no canal. Se você ainda não for inscrito e toda aquela chamada para ação para quem produz conteúdo no YouTube. E no final das contas, eu vou deixar aqui na descrição minhas redes sociais, as redes sociais do Thiago também, para que você siga a gente lá no Instagram, @ViniciusPugliese. O Thiago também é a mesma coisa, é só colocar lá o ponto Thiago Borges. O Thiago.Borges. Ou Thiago.Borges, enfim, vai estar tudo na descrição, vocês têm acesso. Mas vamos lá, Thiago, conta um pouquinho pra galera, pô, como é que foi que você me conheceu, como é que você conheceu o nosso ecossistema, o que que você fazia antes, porque a gente também tem uma história bem parecida em relação à sociedade, né? Inclusive, até quem tá assistindo a gente tem algum tipo de história com sociedade, mas, pô, como é que foi realmente esse começo ali? E traz pra gente também como é que essa decisão que você tomou, por exemplo, depois que você entrou na mentoria, o que que você enxergou como essa decisão impactou no resultado do Thiago de hoje? Tá, vamos lá. Primeiro, eu conheci muito a mentoria através de parceiros mesmo, amigos dentro do mercado digital, onde eu vi que eles estavam se movimentando muito. Teve a primeira Apollo, eu lembro disso. Aí quando teve a primeira Experience,
eu vi muita gente indo, mas aí eu falei, pô, deixa eu ver esse negócio um pouco de longe aqui pra ver o que é que tá acontecendo com esse movimento, porque pra quem não é de Salvador, sabe que aqui é muito carente de eventos, principalmente voltado pro marketing, etc. Então, quando eu vi, eu fiquei meio querendo entender como é que tudo funcionava ainda, então eu fiquei de fora, mais visualizando, vi que, pô, boa parte de pessoas que eu conhecia tinha tomado a decisão de entrar dentro da Apollo, e eu tava em um momento, por exemplo, onde eu tava meio que frustrado ali com mentorias, por exemplo. Então eu falei, pô, vou dar uma segurada relacionada a mentorias, a ter um mentor, e vou focar em fazer o feijão com arroz. Fazer o bem feito. Falei, pô, ao invés de ficar procurando algo novo, que a gente tem essa tesão de ficar o tempo todo procurando algo, sempre é o novo, o novo, o novo. Aí eu falei, cara, deixa eu focar em fazer o básico bem feito por aqui. E aí, fazendo o feijão com arroz ali, chegou mais ou menos em agosto para julho do ano passado, acredito, que foi quando aí eu, pô, deixa eu ver agora o que é que esse Pugliese tá falando aqui e tal, para ver se realmente eu posso me conectar, porque eu precisava realmente de um direcionamento. Eu sabia que eu tinha um limite para estar chegando sozinho. Pô, eu sou um cara novo, para quem não sabe, eu fiz 21 anos agora, então eu ainda não sabia muita coisa sobre ser empresário, por exemplo. Então, pô, até uns 10K sozinho eu consigo. Eu consigo. Então, pô, deixa eu focar em chegar nisso aqui. Aí eu cheguei, foquei nisso e depois, pô, agora de fato eu preciso de um direcionamento, por exemplo. Aí foi quando eu procurei você e fechei a Apollo e de fato começou toda a minha jornada como não só um gestor de tráfego, mas como um dono de agência. Bacana. E, pô, conta pra galera como que era o Thiago antes de entrar na Mentoria Apollo. O que que você fazia, quais eram os teus desafios, onde que você travava também antes de entrar na Apollo, antes de me conhecer. Tá, vamos lá. Antes, eu só era um gestor de tráfego mesmo. Eu tinha alguns clientes por ali, né? Antes, eu não fiz nada diferente. Eu sou o cara onde saí da escola, basicamente fiz um curso técnico ali. Do curso técnico, eu já saí para estar empreendendo, ser gestor de tráfego mesmo. E aí, dentro dessa minha jornada como gestor, foi aonde eu de fato abaixei a cabeça dentro do mercado. Eu comecei como afiliado, na verdade, de afiliado, vim para gestor. É a porta de Bem entrada para parecido todo com a minha mundo. história também, pô. O mercado de afiliado, a gente aprende tráfego, começa a prestar Sim, serviço e vai construindo uma empresa. exatamente. Então, eu tive essa mesma jornada afiliado, gestor, ali em torno dos meus 18 anos foi quando eu tive realmente minha primeira agência, onde eu entrei com a sociedade ali, né? Com essa sociedade eu passei, acredito que em torno de um ano, certinho, um ano, aonde eu foquei muito, tava dando o meu máximo ali, mas a gente sempre batia na mesma barreira aonde a maioria de quem tá no mercado digital hoje tem, que é o quê? Prospecção, comercial, captação, como que faz isso? Então a gente sempre travava nisso, porque a gente olhava pra dentro e, pô, é muito bom você gerar resultado para outras pessoas, mas e o seu resultado? Entende? Então a gente focava muito no interno, por exemplo, e não focava em de fato fazer nossa agência crescer. A gente até queria, mas não sabia como. Então, através desses percalços, por exemplo, eu rompi minha sociedade ali, da mesma forma que você também. E a partir disso eu comecei minha jornada mais solo, né? Que foi no ano de 2024, mais ou menos, início já, lá no final de 2023, na verdade, em dezembro. Aí eu comecei realmente minha jornada mais sozinho, onde eu, pô, vou abaixar a cabeça e focar no comercial. O que é que eu preciso estar realizando, por exemplo? Aí eu falei, pô, eu sou gestor. Se eu não conseguir implementar um funil para gerar clientes para mim, eu me aposento disso aqui, né? Então aí foi que eu comecei realmente a focar nisso, mas antes, basicamente, eu não tive aquela história triste, melancólica de Passou CLT. fome, tava preso, tava morando debaixo da ponte, batia ponto no CLT, pegava busão. Não, minha carteira de trabalho é limpa É limpa, hoje. né? Que privilégio. Pois é. Então, basicamente sobre a minha história é isso. Ainda sou novo, então antes do mercado eu não tenho muita coisa pra. Turma, só para vocês terem ideia, tá? A gente tá falando aqui com um jovem de 21 anos que fez curso técnico, que geralmente é o ciclo natural da vida. Você nasce, cresce, ensino fundamental, médio, técnico, faculdade e depois você roda Uber. Brincadeira. Mas, enfim, depois você decide realmente o que que vai ser feito, ou às vezes você fica desempregado, enfim. Geralmente é o ciclo natural do mercado tradicional. Só que o Thiago seguiu uma linha totalmente diferente, fez o fundamental, fez o médio, fez o técnico, conheceu o mercado digital. E a gente está falando com um jovem de 21 anos que hoje ele palestrou para mais de 150 donos de agências na última imersão.
ele fatura mais de 100 mil ali nos últimos 6 meses, então ele tá com um faturamento muito bom, com a margem de lucro alta. Salvo engano, do que a gente tem hoje de mentorado Black, que é uma mentoria individual hoje, que custa 40 mil reais dentro do nosso ecossistema da mentoria, o Thiago é um dos donos de agências que são mentorados Black, da individual, que tem uma margem de lucro alta. Ou seja, ele não tem sócio para dividir ali para labore, lucro, etc. E sobra muito dinheiro em caixa, por quê? Porque ele aprendeu desde cedo na mentoria, quando ele passou ali dos 10 mil de faturamento mensal e ele entrou na mentoria, que ele conseguia escalar com mais lucro, com mais margem, com mais dinheiro no bolso. Como organizar toda essa parte da gestão financeira. Conheço muitos donos de agências que faturam 300 mil por mês e gastam 300 mil por mês, pô. Então, do que adianta você bater no peito e falar que fatura se você não tem lucro dentro da sua operação? Não faz sentido. E o Thiago também, ele é um case muito bom em que sentido? Ele ouve e aplica. Ele não ouve e acontece, mas e se? E se não? Se você entra na mentoria, tá me pagando para te mostrar o caminho, então só segue, só executa e faz o que precisa ser feito. Então, se vocês terem uma noção e trouxerem esse nível comparativo, quantos jovens da idade do Thiago, por exemplo, faturam ou ganham o mesmo valor que ele ganha hoje? Com certeza é a menor parte da população brasileira. E por quê? Porque ele teve acesso a conhecimento muito cedo. Com 21 anos, eu tava fazendo faculdade, de fisioterapia. Tranquei no segundo semestre. Com 21 anos eu ainda tava vendendo geladinho também. Enfim, eu tava fazendo tudo menos dentro do mercado digital ainda. Deixa eu confirmar, só para fazer conta rápida. E não falar besteira aqui no podcast também. Ó, comecei a vender geladinho em 2019. 2019 eu tinha 19 anos. 2020 começou a pandemia, eu tava estudando no mercado de afiliados, vendia geladinho, fazia faculdade lá na Unime de Lauro, de Freitas. 2021 eu já tinha trancado a faculdade, parei de vender geladinho e foquei só no mercado de tráfego, tá certo. Entrei bem na tua idade. Só que eu entrei na tua idade não com o conhecimento que você tinha agora, com o conhecimento que eu tinha na época, que era extremamente baixo. Então eu quebrei muita cara com a tua idade para poder saber o que eu sei hoje. E você tem um privilégio de, com a sua idade, saber o que eu sei de 5 anos para cá. E como você tá na mentoria e renovando individual, do que muito mais estratégia ali que eu for aprendendo, executando e trazendo para você ali da nata do que mais está funcionando dentro do nosso mercado. Então é muito difícil você achar jovens com o perfil do Thiago que não estejam nesse momento. Pô, são o quê? 7h44 da noite. Que não estejam procurando onde é que vai ser o rolê, qual que vai ser a baladinha que a gente vai hoje. Pô, a gente vai tomar uma aonde, que não esteja focando em qualquer outra coisa, menos curtição, menos prazer, menos, enfim, tudo menos crescer realmente, profissionalmente, financeiramente. Pô, dá uma vida melhor para os seus próprios pais. E eu já trago outra pergunta para ti, para você também trazer para a galera que tá ouvindo, assistindo a gente, que é o seguinte: quais foram as conquistas que você teve ali, principalmente quando você começou a acelerar, crescer mais teu resultado profissional, financeiro e escalar tua agência logo depois ali que você entrou na mentoria? O que esse mercado trouxe ali de conquista pessoal para você? Você fala, caramba, graças ao mercado digital, graças a ter acelerado o crescimento da minha agência, eu consegui XYZ. Cara, primeiro passo, eu acredito que é a liberdade, realmente. A liberdade. Por quê? Porque hoje, cara, eu não preciso estar me preocupando, por exemplo, com, pô, o que é que pode acontecer com o futuro do Thiago, por exemplo. Eu sei que a gente é empresário, a gente vive o tempo todo no risco, por exemplo. Mas a gente tem a noção de onde a gente tá, de onde é que a gente tá indo, por exemplo. E com o conhecimento, claro que tudo fica muito mais palpável. Então eu acredito que, sobretudo, a liberdade mesmo. De pensar e, pô, cara, hoje eu consigo estar trabalhando de qualquer lugar, por exemplo. Eu consigo trabalhar onde eu quero hoje. Eu consigo, pô, uma das conquistas. Ó, a primeira conquista do jovem que, pô, veio de uma situação onde nunca teve ajuda de ninguém, por exemplo, ele primeiro parar de andar de ônibus. Esse é o troféu número um. É a meta de vida. Então, um dos primeiros e top 1 foi parar realmente de andar de ônibus, por exemplo. Hoje, graças a Deus, eu vou para qualquer lugar de onde eu quero, de Uber, por exemplo, e não preciso estar me preocupando com a fatura do meu cartão no final do mês. Então, eu ando tranquilamente hoje. Outros pontos. Minhas plaquinhas, 100k, 50k, então cada vez mais crescendo. Então todas essas conquistas, e isso não significa só faturamento, tá?
significa também lucratividade, não é uma pessoa que faturou 100k e gastou 100k, por exemplo, entende? Então ter essa liberdade, além da questão do meu próprio setup, por exemplo, pô, pra quem veio trabalhando em uma mesa de passar roupa, cara, Nossa senhora. sem cadeira, saia com as costas doendo o tempo inteiro, então meu setup, por exemplo, também já foi uma conquista surreal pra mim, e além, cara, de, sobretudo, tá dando, transbordando essa liberdade também para as pessoas que a gente ama, né? Sobretudo os meus pais, por exemplo. Eu lembro que, pô, teve um momento ano passado, eu acredito, que meu pai tava ficando de férias. De férias. Ele, pô, vou viajar. Pô, quando ele falou assim, vou viajar, no outro dia a geladeira quebrou. Nossa. No outro dia, ele falou, pô, não vou mais. Eu falei, cara, tranquilo, vai lá, eu pago isso. Então, dá essa liberdade de, pô, faz o que é que você quer, por exemplo, que tranquilo, isso aí eu sustento. Financeiro não é a preocupação. Não é a preocupação, exatamente. Então, transbordar essa liberdade, cara, é surreal. Então, essas foram minhas principais conquistas hoje, principalmente que o mercado realmente me proporcionou, né? Eu vejo que, como você mesmo trouxe, a galera da minha idade por agora, realmente todo mundo quando vê, Thiago, você tem quantos anos, cara? Às vezes todo mundo fala, pô, pela sua fisionomia, você parece ter 21 anos, 20 anos. Mas quando eu chego assim, pô, eu pergunto, depois de me conhecer, quantos anos eu tenho? As pessoas meio que travam, ficam meio que com medo de falar que eu tenho 20 anos, por exemplo. Entende? Então, tá nesse caminho diferente, trilhando algo que a maioria da galera da minha idade hoje não tá trilhando. Quando eu saí do curso técnico, por exemplo, eu trouxe bem dessa forma. Cara, eu tenho 4 anos. Por quê? 4 anos é o tempo que a galera vai passar na faculdade, por exemplo. Então, se eu não fazer virar em 4 anos, eu falei, pô, é impossível isso, pô. Como é que eu vou ficar 4 anos imerso dentro de um mercado e não vou realmente virar, sabe? Então hoje eu tô basicamente em qual aí? Indo pro terceiro ano, basicamente a galera ainda tá no terceiro ano de faculdade e eu tô aqui, Nossa. pô. Entende? Então, surreal. Bacana. Vamos lá. Outra pergunta extremamente importante também pra a gente gerar insights pra galera que tá assistindo a gente. Quais foram os pontos hoje? Você entrou na mentoria, quais foram os pontos que você pegou? Vamos colocar como os três principais conteúdos, chaves que a gente apertou ali, girou na tua cabeça, na tua operação, que fizeram você construir os resultados que você construiu, que fizeram você ali bater 100 mil faturados em 6 meses dentro da tua agência, que fez você hoje, por exemplo, vender 15 mil de MRR só a primeira mensalidade de novas vendas, sendo que tem muito dono de agência que luta para faturar isso por mês e você vende de novos contratos mensais. Vamos puxar o top 3 de viradas de chave que você teve e implementou na sua agência para construir ali, de fato, esses resultados. Cara, primeiro deles, e eu acho que é o top um mesmo, é o comercial. Como você mesmo traz, é o coração de toda empresa hoje. Então, ajustar meu comercial, por exemplo, não só ajustar ele com processos, mas também ter a geração de demanda hoje, que é algo que, pô, minha SDR, por exemplo, tá aqui, pô. Resolvendo toda essa parte de geração de demanda, por exemplo, ela é quem cuida de todo o meu comercial hoje. Então, esse é o primeiro passo, porque ninguém vende hoje. Não adianta você ter o melhor copo, por exemplo, sendo que você tá dentro de casa, pô. Você não sai, ninguém sabe que você é o melhor, entende? Então, ter um comercial onde você realmente é eficiente em vender é o primeiro passo. Então, esse foi a principal clareza que a mentoria me trouxe. O segundo deles, cara, eu acredito que é posicionamento. Porque posicionamento, ele realmente te define. Muitas vezes tem pessoas que não ganham tanto, mas que têm um posicionamento foda. E essa pessoa simplesmente tem uma percepção de valor muito alta. Porque na internet também, para você vender, um dos pontos cruciais é você parecer ser bom. Você também precisa ser bom, mas se você não parecer bom, cara, vai ficar muito difícil realmente de você focar em vendas, entende? Então, ter um bom posicionamento me definiu para isso. Tanto que eu foquei desde o começo da mentoria a ter um posicionamento de alto nível. Porque eu percebi, cara, eu tô aqui faturando, por exemplo, 7 mil, mas ninguém precisa saber, pô. Exatamente. O dono de delivery que compra do meu produto hoje, ele não precisa saber que eu faturo 7 mil. Se eu simplesmente me posicionar como uma pessoa foda, muitas vezes eu nem chegava e mostrava resultado. O cara já, não, pô, eu confio em você. Quando eu chegava pra mostrar, o cara, não, pô, de boa, eu entendo, Percepção de você tem autoridade. resultado. Então, é percepção.
entende? Então, o posicionamento, ele define muito. Então, esse foi um dos principais pontos também que definiu meus resultados e que me ajudou muito hoje dentro da mentoria. E o terceiro deles, eu acredito que é uma direção também interna, sobretudo de contratação, de equipe. Porque quando você é sozinho, massa, Tudo fácil. beleza, tudo fácil, tá tudo sob meu controle. Exatamente. A única coisa que eu Sim. preciso ajustar é rotina, o horário que eu durmo, o horário que eu acordo. Só isso, tá tudo certo. Tá tudo sobre meu próprio controle. Mas quando você passa a ter um social media, passa a ter um gestor de tráfego, passa a ter uma SDR, passa a ter uma editora, pô, você tem 4 pessoas dentro do seu ecossistema hoje que dependem unicamente de você. Se você não chegar para dar o caminho para essas pessoas, muitas delas não vão se mover realmente, porque nem todo mundo vai ter a visão de empresário que você tem. Essa é a visão certa. Então, ter a visão de como contratar e como gerir esse time hoje foi surreal hoje para eu realmente ter resultados que senão eu já cheguei a ver momentos, por exemplo, onde a gente ajustou isso dentro de reuniões nossa da mentoria individual, aonde eu não estava conseguindo dar conta de todas essas pessoas, por exemplo. Então, ter um processo e saber como gerir é fundamental para que você não perca tempo e não perca caixa, porque vender é muito importante, mas retenção é aquela venda silenciosa. É mais importante ainda. Exatamente. Então não adianta você ter um balde furado hoje. Então ter essa gestão também foi fundamental hoje para o meu resultado dentro da Apollo, cara. Bacana. E só para vocês terem ideia, dentro da metodologia da Apollo, eu falo muito sobre nichar a operação para que você realmente vire especialista dentro de um mercado. Tanto é que eu sempre faço uma analogia, pô, você tá com dor no coração hoje, você prefere ir no clínico geral ou no cardiologista? Aí geralmente a galera fala, prefiro ir no cardiologista. Aí eu vou falar, pô, mas o cardiologista vai te cobrar 3 vezes mais caro. E aí? Ah, mas eu ainda assim prefiro ir no cardiologista, tô com dor no coração. E o empresário hoje, o cara que é dono de delivery, o cara que tem uma corretora, o cara que é dono de clínica, ele tá com a dor no coração que é a empresa dele. Ele prefere ir dentro de uma agência que atende todo tipo de mercado e não é especialista, não tem vivência no mercado dele. Ou ele prefere pagar mais caro, 3 vezes mais, 4 vezes mais, para uma empresa que é especialista no mercado dele e ele vai sentir confiança de que aquela empresa vai entregar e vai resolver a dor que ele tem. Ele vai pagar mais caro. Então, essa é a base da metodologia. Se você quer escalar mais rápido, a gente bateu 500 mil em 9 meses dentro da mentoria, lá em 2023, quando terminei a sociedade, comecei tudo de novo, porque a gente inchou a operação e é inchada até hoje. A maior parte dos clientes que a gente atende hoje, Estados Unidos, Europa, aqui espalhado pelo Brasil, a maior parte é clínica de estética, saúde e por aí vai. Então, você hoje focou no mercado de delivery e você já virou referência dentro do mercado de delivery, assessoria de tráfego, marketing e está indo agora para essa parte de educação, que é o direcionamento que a gente está dando ali dentro da própria Apollo Black. Mas, pô, conta pra galera por que você escolheu o mercado de delivery e restaurantes, o que você enxerga de crescimento do mercado, qual que é a tua percepção hoje, até mesmo se a pessoa estiver pensando, pô, será que eu nicho pra delivery e restaurante que nem o Thiago? Ou, pô, não faz sentido? Cara, tem mercado hoje muito grande ainda dentro desse ramo gastronômico. Um dos fatores cruciais que me fez nichar, eu não pensei muito não, tá? Eu não pensei muito porque eu vi que lá atrás eu tinha um cliente que era uma hamburgueria onde eu gerava muito resultado para ele. Ele entrou faturando 30 mil, a gente levou ele para mais de 60, 70 mil em coisa de 3 meses. Então, pô, se eu tive esse resultado com ele, fazendo tráfego para ele hoje, eu já tinha buscado conhecimento de um marketing mais especialista. Então, pô, eu já tinha certeza que eu conseguia gerar resultado para aquele segmento. Então, eu cheguei e pensei, pô, então esse ramo é aonde eu de fato entendo mais hoje para gerar resultado. Eu não só tenho o conteúdo teórico, mas como eu também tenho a prática hoje por já ter levado um cliente de X para Y. Então, pô, eu posso simplesmente nichar minha operação hoje com esse mesmo modelo de cliente. Ou eu posso hoje atender por 10 nichos diferentes e ter que criar estratégia para 10 nichos diferentes e que vai prejudicar basicamente toda a minha. Não prejudicar, mas eu tenho a certeza hoje que meu gestor de tráfego, por exemplo, ele vai resolver muito mais coisas em menos tempo do que outros gestores que atendem 10 tipos de clientes de segmento diferente hoje, por já ter uma metodologia, por já ter realmente tudo claro do que é que precisa fazer nos mais diversos cenários que um delivery chega. Um delivery que tá mais
inicial, ele já sabe exatamente o que faz. Um delivery que fatura 20, 30 mil, ele sabe o que faz. Um delivery que, pô, já tem uma base e faz 50, 80, 100, 200, ele já tem a clareza realmente do que é que ele faz. Então isso facilita toda a minha operação hoje. Se hoje eu já me pego meio doido com minha operação nichada, imagine se eu atendesse vários nichos de diferentes, por exemplo. Então, o meu foco sempre é como é que eu posso gerar o maior número de resultado, o maior volume de faturamento, tendo menos trabalho possível. E é tendo realmente uma operação nichada. Tudo conclui para que eu tenha mais resultados, entende? Então, meu ponto de partida foi esse. Eu sempre fui um cara muito executor, por exemplo. Então, eu pensava, pô, essas decisões, elas precisam ser tomadas de maneira rápida. Então, para onde é que eu nicho hoje? Cara, eu não vou demorar mais de um dia para resolver isso. Ah, Thiago, eu tenho que resolver, por exemplo, como é que eu vou gravar, como é que eu vou colocar o meu posicionamento. Ah, Thiago, como é que vai ser o nome do meu método? Cara, inventa 4 letras aí e coloca, entende? Então, é, eu sempre fui executor nisso e para nichar foi basicamente isso. Foi entender realmente o mercado e entender que eu já tinha resultados ali dentro da área, o que facilitou muito minha operação e toda a minha vida hoje. E o que você enxerga hoje, principalmente como você vende muito essa parte de marketing, geração de demanda pelo tráfego, do mercado do delivery hoje em relação à mentalidade do empresário? O empresário hoje que é dono de delivery, ele tem maturidade para contratar um serviço, para pagar mais caro. Ele ainda tá muito cru, que nem lá em 2021, que ele mal sabia como funcionava o tráfego. Como é que tá o mercado de delivery hoje? Não só do mercado em relação a se está crescendo ou não, mas também em relação a nível de maturidade do empresário dentro desse mercado. É bom, é ruim? Você indica a galera a nichar também para esse mercado em específico? Qual que é o teu feedback geral, sendo uma pessoa que já é referência dentro desse mercado? Vamos lá. Uma das objeções que a galera tinha muito quando falava de nichar para delivery, por exemplo, era: ah, Thiago, o ticket é muito baixo. Então já atribuía que dono de delivery não gosta de pagar. Essa era a primeira objeção. Mas ele tinha a razão, o motivo certo, porém pela a razão errada. O dono de delivery, ele de fato, lá em 2021, não queria pagar, por exemplo, mas não era pelo ticket ser baixo, era por outro motivo. Qual é? Exatamente por ele não ter uma consciência muito grande sobre o mercado. Então, pô, como é que eu vou chegar para pagar 1.500, 2.000, 2.500 para uma assessoria que, pô, eu não vi realmente de forma palpável o resultado que ela pode estar me gerando hoje. Então, essa era realmente a objeção que o dono de delivery tinha. Ao longo do tempo, tudo isso foi se profissionalizando, essa conscientização foi aumentando muito, tanto que até os deliveries novos hoje, que está sendo fundado por agora, já estão procurando assessoria, por exemplo. Entende? Então, eles podem até muitas vezes, esses novos, não ter budget para pagar, mas eles têm ali a questão da conscientização que precisa. Então, ele vai procurar algum produto ali já para estar comprando, seja uma assessoria, um curso, por exemplo, uma consultoria, algo voltado para isso. Então, a conscientização subiu muito. Entende? Então isso fez com que hoje a gente esteja vendendo muito mais do que a gente vendia lá atrás, por exemplo, quem era nichado para esse mesmo segmento. Hoje, o que é que eu recomendo sempre é de que você pegue pelo menos deliveries por ali que faturam pelo menos 20 mil. Se ele for determinado, realmente, não são todos que faturam 20 mil, por exemplo, e vai estar conseguindo te pagar por ali, mas quem é determinado e de fato viu o seu projeto, ele ainda assim faz o esforço e ele paga, entende? Porque eu falo porque eu vivo disso. Eu tenho clientes hoje que faturavam no começo lá menos de 20 mil e me pagaram tranquilamente, entende? Porque ele quer ver realmente, pô, Thiago é especialista. Thiago hoje tem muito resultado e, pô, tudo que ele me apresentou por aqui fez o total sentido hoje. E aí vai também da sua própria venda, pô, de você fazer o dono de delivery, ele perceber o seu valor e o resultado que ele pode ter. Porque muitas vezes um delivery que ele tá mais inicial, por exemplo, ele realmente tem um problema de budget para investir. Porém, se você entrega o valor adequado para ele entender aquilo que você realmente entrega, pô, tenha certeza que minimamente ele vai começar a pensar, cara,
eu não posso agora, mas eu vou me programar para daqui a 3 meses, por exemplo, eu investir. Eu já tive clientes que foi exatamente isso, pô. Que, pô, antes faturava 10 mil e falou, Thiago, não, faz sem sentido tudo que você trouxe, eu vou só me programar por aqui e eu consigo, cara. Entende? E depois de 3, 6 meses, voltou e comprou de mim. Entende? O valor que eu gerei por ali. Então, eu vejo um mercado hoje promissor porque cada vez mais a visão para o marketing está se tornando essencial. Existem eventos e os principais players no mercado hoje que fala sobre restaurantes em si, né? Eles estão cada vez mais direcionando esses próprios donos de restaurantes a se voltarem cada vez mais para o marketing. Então, a conscientização aumentou muito, tanto que hoje é muito mais fácil de você se vender, né? Então, a conscientização hoje está excelente para quem quer entrar dentro desse segmento. Não caia na laia, por exemplo, de que dono de delivery não paga, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Perfeito. E seguinte, tem muita gente no nosso mercado, principalmente dono de agência, que escolhe dois caminhos. O primeiro caminho é o caminho do preço. O que é o caminho do preço? Você lá no início, a gente entra na mentoria, se posicionava como gestor de tráfego, cobrava como gestor de tráfego e não tinha equipe, não tinha estrutura, enfim, tua mentalidade era de um gestor de tráfego, foi o que você comentou logo no início do podcast. E tem outro caminho que é o caminho do valor. Quando você gera a percepção de valor, percepção de autoridade, você começa a se portar como empresário, você começa a cobrar cada vez mais caro, que inclusive o que a gente percebeu de resultado real, além de ajustar processo comercial, teu posicionamento como gestor e também o teu posicionamento dentro da call de vendas como vendedor de fato, foi justamente o aumento de ticket. Eu lembro na época quando você entrou na mentoria, você cobrava, o ticket médio era 700, 800 reais. Eu falei, meu Deus do céu, vamos aumentar esse ticket médio. E hoje teu ticket médio tá em 2.000, 2.500, enfim. A gente não empilhou a oferta para aumentar o ticket, é o mesmo produto que você entregava. O que a gente fez? Estruturou a oferta e gerou mais valor, que é a percepção do cliente em relação ao produto que você vende. Pô, por que uma água custa R$ 2 e a outra custa R$ 20? Ou a outra custa 20 vezes mais? Percepção de valor, oferta e por aí vai. Nosso mercado é a mesma coisa. Aumentar ticket médio não é empilhar serviço. Ah, vou cobrar R$ 2.500, mas vou entregar tráfego, social, web design, site, Google Meu Negócio, entregar tudo. Você queima a tua margem de lucro. Não faz sentido. Mas, pô, o que você percebeu depois que você entrou na mentoria Apollo em si em relação à tua mentalidade e postura como empresário? Como é que realmente isso mudou? Até porque a tua própria postura hoje, a tua comunicação mudou muito lá do início pra cá. Por isso que ninguém te dá 21 anos, pô. Sim, perfeito. Cara, sobretudo, o que é que mudou muito desse meu posicionamento foi principalmente, eu acredito que o ambiente ele fez muita diferença nisso, né? Porque quando você passa realmente a se portar como um empresário, você precisa estar no meio de empresários, pô. Não tem como. Então, a partir do momento que você passa a estar dentro desses ambientes, por exemplo, a sua postura no geral vai mudando para isso. Por quê? Porque você precisa entender hoje que você é um empresário. Então, você precisa olhar o seu financeiro, você precisa entender como é que está a sua operação de cima, não olhar apenas um cliente, entende? Mas, pô, como é que está a sua margem de lucro hoje? Como é que está o seu ticket médio? Como é que tá, pô, seu DRE hoje, por exemplo, que muitos empresários ainda não usam, entende? Então, ter essa percepção de se portar que você não é gestor de tráfego, você não é social media, você não é nem um dono de agência, você é um empresário. Sobretudo, você é isso, é empresário. Então precisa ter essa visão mais de cima sobre toda a sua operação hoje. Então, andando com você, por exemplo, com todo o ambiente dentro da Apollo, por exemplo, eu fui entendendo cada vez mais disso, de que eu precisava me portar como um empresário, pô. Porque esse é só um negócio. Entende? Eu tenho 21 anos, tenho esse hoje, mas daqui a 2, 3 anos eu quero ter dois, três, quatro. Entende? Então, ter essa visão de se profissionalizar por dentro e ter a visão de que você não é apenas um gestor, de que você tem uma empresa e você precisa olhar ela de cima a partir do estratégico, é fundamental, pô. Fundamental. Bacana. Ó, essa daqui vocês podem tirar print, vocês podem anotar, vocês podem gravar um áudio, enfim. Mas o que a gente vai entregar aqui agora, pra quem tá até aqui com a gente, pô, eu anotaria porque vale muito mais do que qualquer curso ou mentoria paga aí, que vocês pagam na internet de guru de marketing que vende aquilo que ele não vive.
Mas antes, Pedro, você consegue trazer mais água? Não precisa nem cortar depois, pô. Só deixa direto aí. Enquanto o Pedro vai trazendo a água, anota, tá? Que é o seguinte. Thiago, se você tiver. Isso daqui é um conteúdo de ouro que eu tenho certeza que muito curso de mentoria não entrega, porque é direto do campo de batalha. Não é uma teoria. É o que Sim. você viveu na prática, implementou e teve resultado. Se você tivesse hoje começando do zero, a tua agência, qual que seria o passo a passo que você faria para construir o resultado que você tem hoje? Para bater ali 100 mil faturados, por exemplo, em 6 meses com a tua agência. Para quem tá ouvindo, assistindo aí a gente agora, o que que você faria? Tá, vamos lá. Primeiro Aqui é passo. conteúdo de ouro, tá? Primeiro passo, organizaria já o interno, porém eu não perderia muito tempo com isso. Porque o que é que eu vejo hoje de muita gente que vem falar comigo, por exemplo, Thiago, como é que eu faço por aqui para definir o nome do meu método? Como é que eu faço hoje para definir o nome da minha agência, por exemplo? Para que nicho eu realmente foco? Então, são pontos internos que você precisa ajustar, porém, o meu foco é que você ajuste de maneira mais rápida, porque não é isso que coloca dinheiro no seu bolso. Se você só ficar ajustando interno, 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 você nunca vende, pô. Então, ajustaria isso, focando realmente para onde é que você nicha, como é que vai ser o seu posicionamento hoje, ter isso por escrito, detalhar essa parte de como é que você vai estar começando, por exemplo, a operação interna. Depois que você ajustar isso, eu já iria para a outra parte, que é de posicionamento. Eu já focaria, por exemplo, em ter um posicionamento de alto nível. Pô, tira uma foto profissional, pô. Às vezes você pode não ter um iPhone, por exemplo, mas você tem um amigo. Você pode ter, até quem tem mais condições, por exemplo, pode pagar um fotógrafo, entende? Então, começar já investindo na sua imagem hoje, porque isso vende. Se você pega, pô, o que é que fazia antes um dono de delivery, por exemplo, pedir um desconto para me pagar R$ 800 e hoje me pagando 1.800, 2.000, R$ 2.500. Muito vai do meu posicionamento. Então, minha percepção de valor subiu muito. Então, ter isso é fundamental, tá? Focar no seu posicionamento. Então, além dessa parte do posicionamento, que além disso eu focaria muito em criativos, tá? Focaria, tem muita gente que quer ter um conteúdo educacional dentro do perfil hoje. Eu falo, pô, isso é bom, isso é massa, cara, mas muitas vezes você não tem nem tempo para fazer o criativo que vende. Você vai focar no conteúdo educacional, você vai educar o cliente para ele comprar de outra pessoa, pô. Entende? Então foca sobretudo no criativo. Foca em como é que eu posso impactar a minha audiência hoje. Pô, eu já tenho o meu público, já me posicionei, já tenho uma foto que passa autoridade, já tenho o meu nicho, por exemplo. Agora, como é que eu posso impactar o meu cliente com um conteúdo estratégico, por exemplo? Entende? Então, fazer essa lista e produzir conteúdos voltado para vender, voltado para o que é que o meu cliente quer ouvir hoje de uma assessoria para que ele feche, entende? Então, eu focaria dentro dessa parte e, além disso, outro ponto é começar a gerar demanda, ter um comercial. Porque não adianta, novamente, você ter um posicionamento bom, você ter criativos ali que você fala, pô, isso aqui pode impactar meu cliente ideal, ter um operacional organizado, sendo que ninguém vê o seu criativo para chegar e comprar de você, pô. Então precisa ter um comercial. É sobretudo uma das minhas principais fontes de captação hoje é o FCA, que é o funil de captação automática que o Vini ensina hoje dentro da Apollo, aonde vai destrinchar em outras principais funis, que é sobretudo o social selling. Né? Então, FCA e social selling hoje é um dos meios que a gente mais vende hoje. A minha SDR, por exemplo, vindo pra cá, agendou 2 reuniões só de social selling, pô. Entende? Massa, Então, ter essa noção de que gestor de tráfego que não faz tráfego não tá no jogo, pô. com Não tá. certeza. Então precisa gerar a demanda hoje. Começa por essa, porque eu acredito que é a maneira mais fácil de você estar atraindo clientes hoje, tá? E além disso, você pode também ir para a prospecção ativa, tá? Porém, sem o restante estar minimamente organizado de posicionamento, criativos e o interno, vai ficar muito difícil de você crescer hoje.
Então são esses principais pontos, esses quatro principais pilares hoje: interno, posicionamento, a parte criativa de você impactar seu cliente e a parte do comercial junto com a prospecção, que é de gerar a demanda e vender realmente. Bacana. Outros pontos importantes, trouxe toda a parte técnica, concordo 100%. Então, seguiria nessa linha, mas quais são fatores internos que influenciam os fatores e resultados externos? Em que sentido? Se você não tivesse acesso ao ambiente que você tem hoje e está conectado com empresários do mesmo mercado que tem sangue no olho, executando, implementando a mesma metodologia, você teria o resultado que você tem hoje? Não. Então, a ambiência influencia no resultado. Se o Thiago Borges Jesus estivesse dentro de um ciclo social, com 4, 5 outras pessoas, que é uma galera que gosta de rave, de baladinha, de sair final de semana, de curtir, de ser dependente dos pais financeiramente, você seria o Thiago de hoje? Com certeza Então, o não. ambiente influencia teu resultado. É algo a mais que eu complementaria em relação ao cara que tá saindo do zero hoje e quer construir também os resultados que você teve. Ambiente influencia muito, é um fator interno que influencia no teu resultado externo. Outro ponto importante, se você não tivesse investido em conhecimento lá do teu início da tua trajetória até aqui, você teria o resultado que você tem hoje? Estaria batendo cabeça no 6K. Estaria batendo cabeça até hoje. E, irmão, isso eu acho bizarro. Em que sentido? Tava fazendo reunião um dia desses com o Lid, que ele falou, Vini, pô, que bacana, irmão, te acompanho lá da época da Rocket, lá em 2022. E naquela época a gente tava lá pros 80 mil de faturamento mensal, e ele falou, pô, inclusive quando eu te acompanhava, eu faturava 4 mil reais por mês, tudo mais, estava crescendo a minha operação. Isso foi em 2022, 23, 24, 25. Praticamente 3 anos depois, eu conversando com ele para entender, fazer um diagnóstico da agência dele, eu perguntei, e me conta uma coisa, quanto que você tá faturando hoje? Ah, hoje eu faturo 6 mil por mês. Então, em 3 anos, ele aumentou 2 mil reais do faturamento mensal dele. Por quê? Porque daquela época pra cá, ele não investia em conhecimento. E eu falei, pô, irmão, entendo o seu lado e tudo mais. Apresentei um plano de ação pra ele e fiz a proposta da mentoria de fato pra ele entender como é que a gente conseguiria ajudar ele a destravar. Porque, pô, você concorda comigo, o cara ter o mesmo faturamento de 3 anos atrás, ele não evoluiu? De fato. E aí depois ele, pô, que bacana, gostei, preciso muito. E aí no final ele travou em relação a preço. Ele falou, pô, Vini, queria entrar, mas, pô, tô sem condição de entrar. Aí tenho certeza que daqui pro final do ano ele vai estar no mesmo resultado. Daqui pro ano que vem. Ele pode estar no mesmo resultado. Mas não falo, pô, por ego, mas por estatística. Assim, em 3 anos a pessoa não conseguiu destravar, você acha que daqui a 6 meses, não investindo em conhecimento, ele vai conseguir destravar? Vai continuar no mesmo Se ele resultado. continuar no mesmo ambiente que ele tá hoje, ele vai conseguir destravar? Não destrava, continua com os meus resultados. Então, pô, se você pegar exatamente esse passo a passo que o Thiago deu e você plugar mais aí fatores internos que influenciam no teu resultado externo, que é estar no ambiente certo, investir em conhecimento, é impossível você não ter resultado. É impossível você não crescer 3 anos, 5 anos em apenas um ano. Porque eu tenho certeza que, pô, Thiago, se você não tivesse no ambiente certo, se você não tivesse investindo em conhecimento, se principalmente se você não fosse executor nato, de pegar a metodologia e executar, você estaria 1, 2 anos com o mesmo resultado de sempre, ou até, sei lá, seguindo outra carreira, desistindo, enfim, qualquer outra coisa, menos com os resultados que você construiu. E tenha certeza que, se você continuar investindo em ambientes certos, investindo cada vez mais em conhecimento, pô, até hoje eu invisto em conhecimento. Só esse ano eu já gastei 200 mil reais em conhecimento. Contando mentoria, mastermind, imersões que eu vou também. Por quê? Porque toda vez que eu invisto em conhecimento, eu estou no ambiente certo, eu estou tendo acesso ao conhecimento de pessoas que chegaram no lugar que eu quero chegar, e eu tenho certeza e garanto que eu continuo crescendo. E quem não investe, quem trava nisso daí, pô, pode ter certeza, não vai evoluir, não vai acelerar. Porque às vezes um insight, uma estratégia ou uma conexão que você faz muda a realidade inteira do teu negócio. Isso é bizarro. Por isso que na Poly Experience 4.0, por exemplo, a gente vai separar um dia para eu conectar vocês em ambiente de uma galera que tá faturando 10, 20, 30 milhões por ano. Por quê? Vocês vão chegar nesse resultado também. Mas você precisa acessar pessoas que já chegaram lá. Conectar com pessoas. Pô, esse cara fatura 4 milhões por mês no Mercado Livre, o que que ele faz? Pô, esse cara fatura 12 milhões por ano, o que que ele faz? E essas conexões, esses ambientes, é o que acelera os seus resultados. Mas, pô, você ficar numa mentalidade de escassez, de, não tô no momento, não é o meu momento, nunca vai chegar o teu momento. E aí é onde as pessoas travam, se auto-sabotam e nunca conseguem construir o resultado. O que que elas preferem? Culpar o mercado. Pô, o mercado tá saturado.
E aí já foi. Aí você afundou e você cavou o teu próprio poço. Não cresce mais pra lugar nenhum. Pô, Thiago, se a gente fosse pegar hoje, por exemplo, uma pessoa chegou, mandou mensagem pra você. Falou, pô, Thiago, tô pensando em entrar na mentoria Apollo. O que que você acha? O que que você daria de recado pra ela? Qual que é a mensagem que você passaria pra essa pessoa? Posso tirar 2 prints de um antes e um depois e mandar aí você decide agora. O resultado fala mais alto do que qualquer palavra, mas se você fosse trazer ali, que geralmente é o que vocês também fazem na própria Sim. imersão, porque, e podem ter certeza, tá? O Thiago não ganha um centavo, eu não dou 1% de comissão pra ele. E ele ainda me paga pra isso. Mas, pô, se você fosse trazer uma mensagem pra realmente ali, a galera que tá em dúvida, tá em cima do muro, às vezes tá no teu momento de um ano atrás e quer chegar no resultado que você construiu também, o que que você falaria pra essa pessoa? Cara, sobretudo eu pego muito sobre entender o momento dele, em falar, cara, você tá nesse momento hoje, quanto tempo que você tá preso dentro dessa mesma perspectiva ou até menos que isso? Na maioria, grandemente, vai estar há muito tempo preso dentro desse mesmo resultado. Então eu chego e falo, cara, ambiente, isso parece até clichê, porque a gente ouve isso em todo canto, tá? Mas quando a gente fala que a ambiência te define, é porque realmente, não só por conhecimento, pô. Conhecimento é algo que também te ajuda muito, é o pontapé inicial para isso, mas você também entender o como a ambiência te joga para cima é surreal, pô, porque quando você para, pensa, você vê todo mundo ao seu redor fazendo venda de 10, 15, 20 mil todo mês e você está realizando 2 mil, 3 mil, 5 mil, não é possível que você vai se sentir ainda conformado, entende? Além de você ter acesso, que também é uma palavra fundamental, a ter acesso a pessoas que estão onde é que você quer estar chegando, por exemplo, o que te proporciona também crescimento, isso te traz uma incomodação, pô. Porque ambiência, de fato, nos define. Quando a gente pega um ambiente onde a gente tá confortável, a tendência é a gente sempre continuar confortável, pô. Mas se você se coloca em uma posição onde você tá inconformado, onde você tá incomodado com o seu resultado, você tá incomodado com a posição que você tá, pô, é, incomodado com o geral, cara. Você para e pensa que realmente você precisa estar evoluindo e aquilo te move, entende? As pessoas ao seu redor é natural, elas têm o poder de te jogar ou pra cima ou te jogar pra baixo. Eu falo isso porque eu vivi isso, pô. Pô, vendendo R$ 1.000, 2 mil todo mês, por exemplo, e eu vendo pessoas que vendiam muito mais e isso acabou me jogando, porque o ser humano nunca quer estar por baixo de ninguém. Então, ter acesso, ter essa inconformação, até por ter pago, quando você faz um esforço de, pô, tô faturando 6 mil, tô pagando aqui 3 mil de mentoria, por exemplo, cara, se você não se movimentar, Tem que doer no bolso, pô. Senão você não movimenta. exatamente. Então, doer no bolso, exatamente, ter essa inconformação de que se tá todo mundo crescendo, você também tem que crescer hoje, essa ambiência te jogar realmente pra cima. E além disso, ter o acesso ao conhecimento é o que muda o jogo, pô. Porque eu acho que o principal medo que a gente tem que ter é de ficar 1, 2, 3 anos como esse mesmo cara que você trouxe, tendo os mesmos resultados, pô. Entende? Aí, ou a gente realmente faz o negócio dar certo, ou é melhor largar e virar CLT, pô. Verdade. Entende? Então, acho que esses são os principais pontos que eu trago hoje pra dentro da Apollo hoje, porque foi o que me definiu. Eu não só falo da boca pra fora, foi algo que eu vivi, eu senti na pele tudo isso, de pagar caro mesmo. Caro depende de quem fala, né? Do Pois é, bolso do de quem quanto que fala. voltou pro teu bolso. Exatamente. Então, entender isso acho que é fundamental para tomar a decisão de entrar na Apollo hoje, sobretudo, tanto para quem está em todo o Brasil hoje, porque é difícil você encontrar um mentor com acesso, por exemplo, como você proporciona para gente hoje, tá? E para quem é de Salvador, por exemplo, eu acho ainda mais fundamental, porque você tem todo o ecossistema de maneira muito mais próxima. Agora que a gente está, pô,
focando em trazer a Apollo mais pro Brasil, mais pra fora, isso é surreal, pô. Mas quem tá por aqui tem acesso à nata, por exemplo. É privilegiado. Exatamente. Bacana. Ó, agora a gente vai entrar no momento que é um bate-bola. Vou fazer algumas perguntas e a primeira coisa que passar na sua cabeça você já vai respondendo, tá? É um momento de dinâmica. Pode começar? Pode. Vamos lá. Você nem sabe quais vão ser as perguntas. Essa é a parte mais legal. Qual foi o momento mais desafiador da sua vida neste ano? Cara, o momento mais desafiador nesse ano, eu. Tá. Eu acredito que principalmente foi mais pro começo. Porque é eu entender aonde eu realmente queria chegar e entender o que é que eu precisava fazer. Então, ter essa lista, inclusive a Apollo me ajudou muito com isso, foi o ponto fundamental ter acesso a você, por exemplo, que me proporcionou essa visão, foi fundamental, porque muitas vezes a gente fala, pô, quero colocar 50, 100 mil, mas você não sabe como. Então, ter essa visão mais clara, enxergar de maneira clara, pô, um processo de que é apenas mês após mês e você tem de maneira clara o caminho, entende? Então, acho que resolver essas partes foi o momento mais desafiador que eu passei esse ano mesmo, de montar tudo. Bacana. Se você fosse dar 3 conselhos pra alguém que tá começando agora do zero no digital, quais seriam esses 3 conselhos? Investir em conhecimento, tenha uma boa ambiência acredito que define tudo e, sobretudo, seja executor. Porque isso vai definir mais do que todos os outros, vai definir aquilo que você realmente vai se tornar. Porque o que eu mais vejo hoje é pessoas com acesso ao conhecimento, por exemplo, entendendo até o que precisa ser feito, mas chega e não faz, pô. Exatamente. Fica com aquela overdose de informação de sempre estar querendo buscar algo novo. Acha que sempre o resultado tá naquele próximo Naquele hackzinho. estralo, aquele próximo hack, sendo que é o básico bem feito, entende? Então, acredito que esses 3 pontos, ambiência, sobretudo também a questão de conhecimento e execução. Boa. Qual foi a última coisa que você aprendeu? Tá. A última coisa que eu aprendi foi sobretudo, acho que sobre operação em si. A operação, olhar para dentro do meu time hoje e sobretudo sobre a parte de social media, porque é algo onde eu não sou nenhum especialista em social, por exemplo. Pelo menos eu não era, entende? Então eu fui me especializando nisso e foi uma das áreas que me davam uma dor de cabeça e eu fui entendendo mais sobre como é que funcionava, por exemplo, como é que tava toda essa minha operação e aí eu ajustei tudo. Então aprendi muito sobre essa área mais de social. Bacana. Complete a frase: o mundo precisa de. Puxa, acredito que o mundo precisa mais de pessoas que sejam executoras. Importante, Executoras. com certeza. O que você diria pro Thiago Borges de 10 anos atrás? Claro que você estaria com 11 anos. Mas, pô, o que aquele moleque de 11 anos ali comia a terra, o que você falaria pra ele? Cara, o Thiago de 11 anos, ele sempre visualizou que ele, desde novo, eu nunca queria ter um cenário comum. Eu sempre perguntava o porquê de absolutamente tudo. Então, quando eu via, pô, Thiago, você tem que estudar. Beleza, massa, mas por quê? Era a minha pergunta sempre. Independente de ser óbvio ou não ser, a pergunta era sempre o porquê. Thiago, você tem que fazer faculdade. Por quê? Entende? Então, eu sempre era muito questionador, desde de novo. Então, eu entendi muito de que, pô, o que é que eu preciso realmente realizar para que eu tenha um resultado que eu quero? Porque, pô, você perguntasse pro Thiago de 11 anos, o que é que você quer, Thiago? O que é que você quer ser quando crescer? Eu falei, eu ia simplesmente te dizer que a pergunta tá errada. O que é que eu quero ter quando crescer? Eu quero ter dinheiro. Importante, muito importante. Entende? Então, era sempre isso. Então, eu entendi de que para eu ter dinheiro, eu precisava ser empresário. Então, aquele Thiago, ele sonhava muito com isso. Então, acho que a principal frase que eu falaria para ele era, cara,
Só não desiste, você consegue. Já parou pra pensar que você com 21 anos hoje, você ganha muito mais do que muito médico? Real. Já parou pra pensar nisso? Já parei. Você ganha muito mais do que um policial militar? Se eu te contar o salário de um policial militar, você fala, caramba, como é que eu ganho mais do que ele? É sério, irmão. O teu nível de resultado, responsabilidade, com a idade que você tem hoje, pro mercado tradicional, é totalmente diferente. E quantos riscos um policial militar ou um médico tem na profissão deles para ganhar menos do que você? Bem, risco de vida, risco de pô, um processo gravíssimo, enfim, vários outros riscos dentro de cada contexto. Ou também quanto tempo e energia e grana cada um deles investiu para atuar na profissão que eles atuam hoje. Muito maior. A gente fala hoje de investir 20 mil na mentoria, 40 mil, mas, pô, quanto você paga em 5 anos de faculdade de Bizarro. medicina? Múltiplos 6 dígitos. Para depois que você se formar, você ganhar quanto? Entendeu? Então, às vezes eu ainda tenho essas reflexões que o mercado digital, ele é como se fosse um metaverso do mercado tradicional, porque as realidades são totalmente diferentes. Sim. Pô, hoje você com 21 anos ganha muito mais do que muito médico com 30, 40 anos de idade, que passou 5 anos na faculdade particular, que gastou 100, 150 mil de investimento durante 5 anos, enfim, e por aí vai. Então, pô, o status que a gente tem hoje, principalmente de resultado, óbvio que foi muito de acordo com o ambiente, tudo que a gente falou aqui no episódio de hoje. Mas, pô, a gente tem também que agradecer muito a Deus porque a gente seguiu por esse caminho e não pelo mercado tradicional. E óbvio que cada um é cada um. Então, muitas pessoas nasceram para serem empresários, muitas pessoas nasceram para ser CLT, e tá tudo bem. Um complementa o outro, porque empresário sem trabalhador não trabalha. E Sim. trabalhador sem uma empresa que o empresário faz a gestão também não tem emprego. Então, um complementa o outro. E outro ponto importante, pô, se não fosse o policial militar, como é que estaria hoje a segurança? Se não fosse o médico, como é que estaria hoje a vida das pessoas? Enfim, e todo mundo se encaixa dentro do contexto, mas o mercado digital em si, ele distorce essa percepção de realidade. Já para pensar nisso? É totalmente diferente. Hoje a gente vive numa bolha. Falar de 100 mil, 50 mil, falar de 500 mil, 1 milhão, parece normal. Mas é dentro de uma bolha, porque o mercado tradicional é totalmente diferente. Parou pra pensar? É só você ir pra fora que você Eu vou dar um realmente exemplo vê isso. prático. A minha esposa, ela era CLT numa UPA como biomédica. Falei, pô, amor, o que você ganha no ano, eu ganho em um contrato. Então, tipo assim, não fecha a conta, não faz muito sentido. E ela, caramba, é verdade, é um, um contrato paga um ano inteiro. Enfim, então, essas comparações que você pensa e fala, caramba, a gente é privilegiado. Porque na nossa cidade a gente tem o resultado que a gente tem, é algo extremamente improvável. Até porque, pô, eu não vi de berço de ouro, tenho certeza que você não veio de berço de ouro, e a gente foi construindo a nossa própria sorte, investindo em ambiência, conhecimento, em executar muito para fazer acontecer. Mas vamos voltar para as perguntas. Se você tivesse um superpoder, o que que você resolveria no mundo? Com certeza eu acredito que eu resolveria a falta de conhecimento. Que, cara, surreal hoje quando você tá, principalmente, volta no ambiente onde você cresceu. Pra você ver a falta de conhecimento das pessoas relacionado a, sobretudo, sobre a vida delas, no geral. Entende? As pessoas, no momento que elas entenderem que elas realmente podem ser aquilo que elas quiserem, de entender que, pô, eu saí de uma realidade difícil, pô. Você também saiu, todos nós aqui saímos, então a falta de conhecimento hoje em todas as áreas, tá? Relacionado a profissional, relacionado a até política, relacionado às mais diversas áreas hoje, conhecimento. Ajudaria muito, sobretudo no Brasil, né? Pois é, extremamente importante. Qual foi o dia mais triste da sua vida? Cara, eu colocaria alguns, mas eu acredito que, sobretudo, é sempre quando eu vejo minha mãe chorar. Pesada, né? Esse sempre vai ser o dia mais difícil da minha vida. Todo o restante eu consigo lidar, cara. Tudo o restante dá que eu resolvo. Qualquer problema na empresa, por exemplo. Tiro meu sono, mas eu acordo, eu resolvo. Mas, de fato, ver uma pessoa que você ama, por exemplo, chorar, por exemplo, acho que foi uma das coisas mais difíceis quando a gente viu uma pessoa próxima, por exemplo, morrer. Qual foi o dia mais feliz da sua vida?
Ah, cara, tive alguns, mas eu acredito que o principal deles foi reconhecimento com a Apollo, cara. Eu colocaria isso porque aquilo não é só um reconhecimento. Aquilo ali é uma premiação, pô, de todos os anos que você tava na luta, O cara. E sangue que você dá ali no campo de batalha. exatamente. E quem me conhece sabe, eu sou um cara onde eu só tenho hora de chegar. Eu só tenho hora de chegar. Então, horário pra sair, por exemplo, muitas vezes as pessoas falam, pô, Thiago, eu te mandei a mensagem tem 3 dias, você me respondeu hoje, por exemplo. Então, porque eu realmente, mesmo tendo o resultado que eu tenho hoje, eu tô o tempo inteiro imerso, porque eu também sei que eu ainda tô muito longe de onde eu quero estar chegando. Então, ter essa parte da ambição pra isso e conquistar tudo que eu conquistei com reconhecimento da Apollo, em palestrar, as plaquinhas, por exemplo, foi o que me gerou as maiores reflexões da minha vida. Onde eu vi, por exemplo, pô, todo o sangue, todo o choro, toda a luta, por exemplo, e eu tô aqui hoje, pô. Se for parar pra pensar, eu sou o resultado das orações do Thiago de 17, 18 anos, pô. Entende? Bacana. Turma, acredito que no mais é isso, Thiagão. Muito obrigado pela sua presença. Pode ter certeza que você vai assistir esse vídeo daqui a 1, 2, 3 anos e falar: caramba, eu tinha esse resultado e olha onde eu tô. E com certeza absoluta, você vai estar em resultados cada vez maiores, ambientes cada vez maiores, conhecimentos cada vez maiores. Até porque depois tem essa daqui, ó. O Thiago vai buscar essa daqui agora. 500 mil faturados. Logo mais, tem a de 1 milhão também. Enfim, tem muito chão para andar, mas o mais importante é que você tem clareza. Você já sabe o passo a passo para bater os 500 mil, para bater os 1 milhão. É tudo questão de tempo e intensidade que você já coloca. Se você gostou do conteúdo de hoje, já se inscreve aqui embaixo, deixa a tua curtida, segue lá nas redes sociais, @ViniciusPugliese, @MentoriaPolo. Thiago, considerações finais, olhando para aquela câmera, passa aí uma mensagem final para a galera, onde que a galera te encontra também. Vai lá. Pra quem ainda não me segue, por exemplo, você me encontra no otiago.borges, tá? Otiago.borges, Thiago com TH, tá bom? No Instagram. E se eu tenho uma mensagem hoje pra deixar pra vocês é que, sobretudo, coloque Deus em primeiro lugar sempre. Coloque seus objetivos dentro da frente dele, porque realmente ele te honra. E segundo passo, acredite em você mesmo. Eu tenho uma frase hoje que eu sou um dos fãs do Felipe Ret, e eu trago isso dentro da minha vida hoje, que é que só quem se arrisca merece viver o extraordinário. Então, saia da bolha que te mantém confortável, porque o resultado que você espera não vem no conforto. O resultado que você espera tá no desconfortável. Isso que vai te gerar realmente os seus maiores resultados. Espero que você tenha curtido o conteúdo de hoje. Vamos pra cima, que o topo é nosso e fique com Deus.